Há um pequeno triângulo de água que não existe em nenhum mapa e cujas dimensões exatas não são conhecidas. E ainda assim, todos nós já ouvimos as histórias que acompanham o lendário Triângulo das Bermudas. Envolto em mistério e evocando algumas das teorias da conspiração mais selvagens conhecidas pela humanidade, essa anomalia geográfica é amplamente considerada o lugar mais mortal, perigoso e enganoso da Terra. Então, como é que uma parte do oceano que nem sequer é oficialmente reconhecida como parte do oceano se tornou tão reverenciada? O pequeno corpo d'água que forma o triângulo invisível foi lentamente se enchendo de destroços e desaparecimentos ao longo dos séculos, reivindicando as vidas não apenas daqueles que passaram por ele, mas também dos que sobrevoaram a área. Livros foram escritos, documentários foram produzidos e cientistas se apressaram em tentar explicar o inexplicável nesse perigoso trecho de oceano. O que causou essa sequência de circunstâncias infelizes? Como é possível que 20 aviões, 50 navios e centenas de pessoas simplesmente desapareçam? O local é apenas uma coincidência? Ou há algo mais sinistro acontecendo nas profundezas abaixo da superfície? Deixe uma curtida e se inscreva no canal. Junte-se a mim nesta aventura das mais traiçoeiras, através do notório Triângulo das Bermudas. Vamos viajar de volta no tempo até as origens do mistério para descobrir onde ele começou e quem foi o responsável. Visitaremos alguns dos desaparecimentos mais infames do Triângulo. Examinaremos cada teoria que envolve o mistério, desde Atlântida até ondas rebeldes, declinação magnética e gases tóxicos ocultos subindo das profundezas. E levaremos você direto ao cerne da questão para descobrir o verdadeiro culpado do Triângulo das Bermudas. Pode algo inexplicável ser explicado? Afinal, embora isso possa ter soado como o início de um podcast de mistério e assassinato, há, na verdade, uma boa quantidade de ciência e dados a serem analisados aqui. Mas, de modo geral, este é um dos vídeos mais estranhos e fascinantes que já fiz. Como mencionei, o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa, nem é oficialmente reconhecido como uma localização pelos Estados Unidos, país ao qual está intimamente situado. Então, onde exatamente ele fica? Oficialmente, o Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico Norte, aproximadamente delimitada pela costa sudeste dos Estados Unidos, pelas Bermudas e por Porto Rico. Curiosamente, as fronteiras exatas do Triângulo das Bermudas não são universalmente acordadas. As estimativas de sua área total variam entre 500 mil e 1.500 mil milhas quadradas, ou seja, há cerca de 1 milhão de milhas quadradas de margem de erro aí. A região tem um formato vagamente triangular, mas esse triângulo pode acabar sendo isósceles, escaleno, ou até parecer mais um losango, dependendo de como se movam as fronteiras. Talvez Bermuda Dodecaedro não fosse um nome tão chamativo. E assim, desde o princípio, começamos a perceber uma falha gritante em boa parte do discurso que envolve esse assunto. Sem dúvida houve incidentes nessa área, e alguns trágicos, por sinal. Mas como as fronteiras de fato não existem e variam de relato histórico para relato histórico, é realmente difícil fornecer números reais de fatalidades e desaparecimentos em uma área cujos limites mudam constantemente ao longo de vários séculos. Mas é o que aconteceu dentro desse triângulo ao longo da história que é mais intrigante. E as coisas começam há meio milênio, com Cristóvão Colombo. O ano é 1492, e Cristóvão Colombo parte da Espanha com 3 navios para encontrar uma rota ocidental para a Ásia e o Novo Mundo. Tudo muito empolgante. Depois de navegar pelo Atlântico por 10 semanas, finalmente avistou terra, e ele pisou em uma pequena ilha nas Bahamas, a qual deu o nome de San Salvador. Para chegar lá, ele teria sido a primeira pessoa a navegar pelo Mar dos Sargassos, e, portanto, pelo Triângulo das Bermudas, ou pelo menos a primeira pessoa a retornar e contar a todos em casa sobre isso. Agora, pode-se dizer que é aqui que os mistérios começaram, porque ele realmente contou a todos. Trechos de seu diário
compilados logo após sua morte, foram traduzidos desde então. A primeira indicação de que algo poderia estar errado foi em setembro de 1492. O Diário de Colombo sugeria que algo estava afetando sua bússola. Neste dia, no início da noite, a bússola apontava para noroeste e, pela manhã, ela apontava ligeiramente para nordeste. Vários dias depois, ele relatou que o mar se elevava a grandes alturas e, de maneira curiosa, descreveu ter visto uma luz no horizonte que comparou-a de uma vela, um corpo tão pequeno que não podia afirmar ser terra. Uma pequena vela de cera que subia e se erguia, o que, por alguns segundos, pareceu ser um indício de terra. Imagine ouvir sobre esses incidentes há 500 anos. Digo, a América nem sequer havia sido descoberta ainda, tão pouco se sabia sobre o mundo. É possível entender como as histórias, fábulas, mistérios, chame como quiser, começaram a despertar curiosidade. Mais tarde, no início dos anos 1600, um navio inglês chamado Sea Venture partiu para reabastecer e reviver a decadente colônia de Jamestown. Perto da costa do arquipélago desabitado das Bermudas, a frota entrou em um furacão que destruiu o navio e deixou sua tripulação encalhada. Embora não houvesse nada de particularmente misterioso nesse acontecimento, enquanto aqueles marinheiros desesperados se agarravam aos restos de seu outrora orgulhoso navio, deve ter parecido uma lembrança viva dos eventos misteriosos que já haviam ocorrido naquela área. Acredita-se que esse naufrágio tenha inspirado a peça A Tempestade, de Shakespeare, na qual ele se refere às Bermudas, ou Bamouths, como um lugar vexado ou amaldiçoado. Assim, as Bermudas encontraram um grande motivo para se tornarem famosas. Um dos encontros mais assustadores deve ter sido em 1881, quando, segundo a lenda, o Ellen Austin, um navio cargueiro que viajava de Liverpool a Nova York, levando passageiros que esperavam imigrar para os Estados Unidos, avistou um navio fantasma no Triângulo das Bermudas. Seu capitão decidiu pegar um atalho pelo tempestuoso Mar dos Sargassos, novamente onde o Triângulo das Bermudas está localizado. E foi lá que encontraram uma embarcação misteriosamente silenciosa, sem tripulação a bordo, mas, estranhamente, cheia de saques, quase como uma armadilha, esperando que alguém a encontrasse. E a tripulação do Ellen Austin caiu na isca. Querendo salvar o navio e suas mercadorias, decidiram levá-lo a Nova York com eles e enviaram alguns de seus homens mais corajosos para que pudessem navegar com ambos os navios juntos. Enquanto continuavam a jornada pelo Mar dos Sargassos, porém, foram pegos em uma tempestade colossal. Os ventos uivantes e as ondas traiçoeiras separaram os navios, e o Ellen Austin perdeu de vista o agora tripulado navio fantasma. Quando o tempo finalmente clareou, os marinheiros sobreviventes começaram a procurar seus amigos e companheiros. O capitão Griffin avistou a embarcação e chamou sua tripulação, mas não houve resposta. O silêncio assustador havia retornado ao outro navio mais uma vez. Vários marinheiros foram investigar, mas não encontraram nenhum sinal de vida a bordo. Seus colegas haviam desaparecido sem deixar vestígios. Isso, porém, não impediu o capitão Griffin de ordenar que uma segunda equipe embarcasse no misterioso navio sem nome rumo a Nova York. Por várias noites, parecia que eles estavam conseguindo escapar impunes. Os navios estavam em rota para o destino, mas a sorte acabou quando um espesso manto de névoa começou a se espalhar sobre as águas. O Ellen Austin parou completamente, enquanto todos esperavam a névoa se dissipar. Mais uma vez, eles se separaram do navio sem nome, ficando à deriva, praticamente cegos e sem som algum, além do ranger das tábuas e do leve lamber das ondas na proa. Quando a névoa finalmente se dissipou, o navio fantasma havia desaparecido completamente, levando consigo toda a tripulação e seus tesouros, para nunca mais ser visto. Parece uma boa história, não é? Mas será que há algo de verdadeiro nela? Bem, sabemos que existiu um navio chamado Ellen Austin, que navegava entre Liverpool e Nova York. No entanto, a viagem de 1881 foi confirmada como tendo ocorrido sem incidentes, segundo o Register of Ships da Lloyd's de Londres. Mesmo assim,
Relatos históricos continuam mencionando acontecimentos misteriosos nessa região, até mesmo em nossa era moderna, já no século XX. A área ganhou atenção séria após uma tragédia especialmente infame ocorrida em março de 1918. O USS Cyclops, um navio de carga da Marinha com 165 metros de comprimento, mais de 300 homens a bordo e 10.000 toneladas de minério de manganês, usado na produção de aço, partiu do Rio de Janeiro com destino a Baltimore. Após uma parada não planejada em Barbados, seguiu rumo ao norte e nunca mais foi visto. O desaparecimento do navio representou a maior perda de vidas da história da Marinha dos Estados Unidos que não estivesse diretamente relacionada a combates. O Cyclops nunca enviou um sinal de socorro SOS, apesar de estar equipado para isso, e uma busca extensiva não encontrou destroços. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, mais tarde declarou: "Somente Deus e o mar sabem o que aconteceu com o grande navio." Em 1941, 2 navios irmãos do Cyclops desapareceram de forma semelhante, sem deixar rastros, praticamente na mesma rota. Uma citação da revista Santa Fé, de 1920, descreveu o incidente. Ela desapareceu como se algum monstro gigantesco do mar a tivesse agarrado, homens e tudo, e a enviado para as profundezas do oceano. E a tristeza por sua destruição é ampliada pela ausência de qualquer sinal de rádio pedindo ajuda que pudesse ter sido captado por outros navios na rota que o Cyclops seguia. Infelizmente, outra tragédia militar se seguiu na mesma região anos depois, apenas reforçando as teorias crescentes de que algo estranho estava acontecendo, ou melhor dizendo, flutuando. Em dezembro de 1945, 5 bombardeiros torpedeiros da Marinha, modelo TBM Avenger, transportando 40 homens, decolaram de um campo de aviação em Fort Lauderdale para realizar exercícios de bombardeio sobre as praias próximas. Mas, aparentemente com o compasso apresentando mau funcionamento, o líder da missão, conhecida como Voo 19, se perdeu gravemente. Transmitindo por rádio para a torre de controle, disse: "Não temos certeza de onde estamos." 20 minutos depois, após transferir o comando a um novo líder de voo por motivos desconhecidos, foram ouvidas as últimas palavras do Voo 19. "Parece que estamos entrando em águas brancas. Estamos completamente perdidos." Os 5 aviões voaram sem rumo até ficarem com pouco combustível e foram forçados a fazer um pouso de emergência no mar. No mesmo dia, um avião de resgate com 13 tripulantes também desapareceu. Após uma busca massiva de uma semana sem resultados, o relatório oficial da Marinha declarou que era como se tivessem voado para Marte. Nenhum destroço, nem sinal dos pilotos ou dos aviões jamais foi encontrado. As coisas estavam se tornando cada vez mais suspeitas. Essa área estranha já não estava apenas engolindo navios. Agora parecia estender-se para o céu, envolvendo também tudo o que sobrevoava a região. Em dezembro de 1948, apenas alguns anos após o desaparecimento do Voo 19, um avião de passageiros britânico transportando cerca de 30 pessoas desapareceu no dia 30 de janeiro, enquanto sobrevoava os Açores em direção à Bermuda. Um ano depois, o BSA Star Ariel, do mesmo tipo de avião, desapareceu enquanto voava de Bermuda para Kingston, na Jamaica. Nenhum dos 2 aviões jamais foi encontrado. Tantos incidentes em um espaço tão pequeno. Tudo começando com Colombo notando algo estranho em sua bússola e sem nenhuma evidência real ou explicação concreta, alguém precisava conectar os pontos e dar um nome àquela região. O Mortal Triângulo das Bermudas foi o nome escolhido pelo autor americano Vincent Gaddis, na edição de fevereiro de 1964 da revista Argosy. Desenhe uma linha da Flórida até Bermuda, outra de Bermuda até Porto Rico, e uma terceira linha de volta à Flórida, passando pelas Bahamas. Dentro dessa área, conhecida como o Triângulo das Bermudas, ocorreram a maioria dos desaparecimentos. Na ausência de fatos concretos, houve uma verdadeira onda de especulações sobre o assunto, e, sem surpresa,
ele capturou a imaginação do mundo. De repente, como um grande detetive solucionando uma série de assassinatos, os mistérios pareciam conectados. O artigo era uma obra-prima de fantasia conspiratória, sugerindo que forças sombrias estavam em ação. Para contextualizar, esse era o período da Guerra Fria e da crise dos mísseis de Cuba, uma era em que teorias conspiratórias e boatos dominavam o imaginário popular. Também era uma época em que a NASA e a ciência, de modo geral, estavam preenchendo muitas lacunas, oferecendo respostas a grandes mistérios da vida. E ainda assim, no Triângulo das Bermudas, havia um fenômeno que desafiava qualquer explicação lógica. Outros rapidamente aproveitaram a febre do Triângulo das Bermudas. Dezenas de livros foram publicados. Muitos se tornaram best-sellers internacionais, sendo o mais popular de todos, O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz. Publicado em 1974, o livro vendeu 20 milhões de cópias em mais de 30 idiomas, um feito extraordinário para uma obra que apresentou algumas das teorias mais surpreendentes sobre o que realmente estaria acontecendo naquela região. Nada era proibido. As teorias de Berlitz fizeram tanto sucesso que quando Steven Spielberg produziu Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele retratou a tripulação do voo 19 como tendo sido abduzida por alienígenas. Berlitz buscava provar que o Triângulo das Bermudas estava conectado à mítica cidade perdida de Atlântida, que supostamente puxava navios, aviões e pessoas para suas profundezas sombrias, explicando assim o desaparecimento de tantas embarcações e aeronaves. Ele também se apoiava fortemente em fenômenos paranormais ou sobrenaturais para justificar o que, segundo ele, não poderiam ser meras coincidências. Por exemplo, um dos detalhes que mais chamavam a atenção de Berlitz era o fato de que a maioria dos aviões e navios desaparecidos nunca chegou a enviar sinais de socorro antes de sumir, algo que ele sugeria ser prova de interferência extraterrestre ou pelo menos de alguma atividade paranormal. Isso evidentemente despertou o interesse de Spielberg, mas ele não parava por aí. De forma ainda mais ousada, Berlitz sugeria que o triângulo poderia ser um portal submarino capaz de transcender tempo e espaço, levando a outra dimensão ou a algum outro lugar de outro mundo. Da mesma forma, afirmava que aquele poderia ser o ponto da Terra reservado para alienígenas realizarem abduções humanas. Para Berlitz, as possibilidades eram infinitas. Quanto mais incríveis, melhor. Mesmo que críticos e cientistas questionassem fortemente seus métodos, era inegável o fascínio que suas ideias exerciam. Afinal, mesmo nos anos 70, havia lacunas de conhecimento científico, e se agarrar à ideia de que algo permanecia inexplicado era inebriante. É justamente isso que faz com que o mistério do Triângulo das Bermudas tenha resistido ao teste do tempo. É empolgante imaginar que, apesar de toda a ciência moderna e das análises baseadas em dados, algo tenha escapado à nossa compreensão. É como um enigma insolúvel, uma das poucas áreas do planeta que parece permanecer fora do mapa, envolta em mistério. Embora não se ouça mais tanto falar sobre o triângulo atualmente, a verdade é que já temos respostas, e são respostas bem fundamentadas. Nada de poderia ser isso ou talvez aquilo. Como somos um canal revelando coisas, por mais que fosse tentador falar de Atlântida, navios fantasmas ou abduções alienígenas, existem teorias científicas muito mais plausíveis sobre o Triângulo das Bermudas e seus desaparecimentos. Uma das explicações mais recorrentes envolve problemas de navegação. Já mencionamos alguns exemplos, como a bússola de Colombo, que apresentou falhas, e o voo 19, cuja tripulação não conseguiu identificar sua localização durante o treinamento. Quase todas as narrativas sobre o mistério do Triângulo das Bermudas mencionam o fato de que ele é um dos dois únicos lugares na Terra. O outro é o Mar do Diabo, próximo ao Japão, onde a bússola aponta para o norte verdadeiro e não para o norte magnético. Isso poderia causar mau funcionamento nas bússolas e fazer com que navios e aviões se desviassem drasticamente de curso. Vamos a uma rápida revisão sobre bússolas. Caso, como eu, você também tenha esquecido como usá-las.
já que o celular faz isso por nós. Uma bússola funciona porque sua agulha magnética é atraída pelo magnetismo da Terra, apontando para o polo norte magnético, que está em constante movimento. O polo norte geográfico, por outro lado, é fixo e fica cerca de 1.200 milhas ao norte do polo magnético. A variação entre essas duas leituras é chamada de declinação magnética, ou variação de bússola, e ela muda conforme nos movemos ao redor do globo. Outro termo relevante aqui é a linha agônica, uma linha imaginária onde o norte verdadeiro e o norte magnético estão perfeitamente alinhados, ou seja, sem declinação magnética. No início do século XVIII, Edmund Halley observou que a linha agônica estava se movendo lentamente para o oeste. Ele então criou o conceito de linhas de declinação em mapas. Nos pontos a oeste da linha agônica, a agulha magnética aponta a leste do norte verdadeiro, declinação positiva. Nos pontos a leste da linha agônica, a agulha aponta a oeste do norte verdadeiro, declinação negativa. Desde então, os cientistas observaram que essa linha agônica continua a se mover para o oeste, com uma velocidade média de 0,2 graus por ano, embora esse deslocamento não seja igual em todas as regiões. Ele é muito mais forte no hemisfério Atlântico do que no Pacífico. Os navegadores sempre precisam compensar a declinação magnética ao traçar seus cursos. Enquanto a linha agônica um dia passou pelo Triângulo das Bermudas, hoje ela se encontra no Golfo do México, o que torna imprecisas as alegações de que isso causaria desaparecimentos na área. O problema com a teoria da falha de bússola é que erros de cálculo podem ocorrer em qualquer lugar, e isso pressupõe que pilotos e capitães experientes fossem ignorantes quanto à declinação magnética, o que é improvável. Além disso, a vasta maioria das embarcações e aeronaves atravessa a região sem qualquer incidente. Outro ponto notável é que em muitos desses casos, especialmente no mar, há ausência total de destroços. Uma explicação plausível para isso é simplesmente o mau tempo. A temporada de furacões passa exatamente por essa região, como vimos com as devastações de 2024. Alguns teóricos também apontam as ondas gigantes, rogue waves, como causa de muitos desaparecimentos. Essas ondas anormalmente grandes, que podem atingir até 30 metros de altura, são reais e respondem por cerca de uma em cada 10.000 ondas. A primeira registrada por instrumentos foi em 1º de janeiro de 1995, no Mar do Norte. Essa onda, conhecida como a Onda Draupner, media 25,6 metros. Não podemos esquecer o papel da corrente do Golfo, Gulf Stream, uma teoria apoiada pela NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. A NOAA afirma que fatores ambientais podem explicar muitos dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. A corrente do Golfo passa pela borda oeste do Triângulo, sendo extremamente rápida e turbulenta, o que representa grandes desafios de navegação, especialmente para marinheiros inexperientes. Ela pode se mover a mais de 4 ou 5 nós por hora em algumas áreas, 300 vezes mais rápida que o rio Amazonas, o suficiente para desviar embarcações por centenas de quilômetros se não houver compensação adequada. Além disso, essa corrente pode apagar rapidamente qualquer vestígio de desastre. Uma teoria científica cada vez mais popular, e de fato a mais recente a vir à tona, é baseada no metano. Nós o conhecemos principalmente como um gás de efeito estufa extremamente potente, proveniente, por exemplo, do gado. Mas grandes quantidades de metano estão presas em sedimentos sob o oceano. Em 2016, pesquisadores da Universidade Ártica da Noruega descobriram crateras na costa do país com até 800 metros de largura e 150 metros de profundidade. Eles sugerem que as crateras parecem ter sido causadas pela liberação explosiva de metano que estava preso no sedimento abaixo, explodindo para cima como gigantescos arrotos da morte. Apesar de sua pesquisa deixar muito claro que eles não estavam afirmando qualquer ligação com o Triângulo, outros acadêmicos, incluindo o cientista russo Igor Yeltsov, tomaram para si
a iniciativa de fazer a conexão de qualquer maneira. E, é claro, muitos meios de comunicação, em especial, abraçaram a teoria. Do ponto de vista astronômico, é certamente possível, mas altamente improvável, que seja o culpado. Com o gás metano, o geomagnetismo e os sistemas de clima tempestuoso do Caribe, torna-se evidente que essa região pode ser traiçoeira, tanto para aviões quanto para embarcações. Essas são explicações científicas plausíveis que desmistificam o Triângulo das Bermudas. A verdade, porém, é que, deixando de lado essas condições ambientais óbvias, simplesmente mencionar termos científicos como geomagnetismo ou erupções de metano não equivale a apresentar provas irrefutáveis. São hipóteses ou especulações, não conclusões definitivas. Então, onde está a verdadeira evidência? No fim das contas, um diário traduzido de 1492, um artigo de revista dos anos 1940 e até um best-seller da década de 1970, todos contam uma história. Mas, quando se examinam os dados reais de acidentes aéreos e marítimos disponíveis nas últimas décadas e se compara com outras regiões do globo, os dados revelam uma história muito diferente. Na verdade, é justamente a falta de uma história que nos aponta para a verdade. Não há nada de extraordinário acontecendo no Triângulo das Bermudas. Ele nem sequer figura entre as 10 regiões oceânicas mais perigosas do mundo. Utilizando o conjunto de dados de acidentes e poluição marítima, que cobre mais de 150 mil registros de 1982 a 2015, restam cerca de 9 mil incidentes para análise. Desses, 361 ocorreram dentro do Triângulo das Bermudas, apenas 4%. Isso revela que as causas de acidentes no Triângulo das Bermudas espelham de perto o padrão mundial, com uma ocorrência um pouco menor de eventos de capotamento, provavelmente devido à proximidade com grandes portos comerciais, onde as condições são geralmente mais calmas. Curiosamente, nenhum incidente classificado como desaparecimento foi registrado dentro do Triângulo das Bermudas entre 1982 e 2015. O youtuber Johnny Harris obteve dados de navegação de 2021 por meio da Lloyd's List, uma publicação global sobre transporte marítimo, e levou isso um passo adiante. Os dados mostraram que, naquele ano inteiro, 1,88% de todas as embarcações no mundo tiveram algum tipo de incidente durante sua viagem, incluindo desaparecimentos misteriosos. Das 8.634 embarcações que passaram pelo Triângulo das Bermudas, houve apenas 2 incidentes desse tipo, 0,02%. De acordo com o conjunto de dados da Lloyd's List, o perigo de desaparecer no Triângulo das Bermudas é, na verdade, 90 vezes menor que a média global. Embora não se comprometam com um número tão baixo quanto o do vídeo de Johnny, a Lloyd's de Londres e a Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmam isso, afirmando que o número de navios que desaparecem no Triângulo das Bermudas é o mesmo que em qualquer outro lugar do mundo, proporcionalmente. Na última década, as perdas anuais de embarcações diminuíram em 70%, e as regiões ao redor do Triângulo das Bermudas nem aparecem com destaque quando há incidentes. Nos últimos 10 anos, as áreas do Mar da China Meridional, Indochina, Indonésia e Filipinas foram de longe as mais afetadas. As regiões do Mediterrâneo Oriental e do Mar Negro ficaram em segundo lugar em número de perdas. Mas e quanto aos aviões que sobrevoam a área? Voltando nossa atenção para os incidentes aéreos, podemos explorar o banco de dados de acidentes de aviação fornecido pelo National Transportation Safety Board, Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos Estados Unidos. Esse banco cobre todos os acidentes investigados desde 1962 até o presente, incluindo voos comerciais e militares. Aqui encontramos uma história muito semelhante, ou a falta dela. Embora incidentes notórios como o desaparecimento dos bombardeiros do voo 19 e vários mistérios envolvendo aeronaves de passageiros tenham alimentado as lendas do Triângulo das Bermudas, uma análise mais detalhada dos dados
revela que a maioria dos incidentes ocorreu durante pousos e decolagens, principalmente nas Bahamas. Poucos incidentes durante o voo resultaram em fatalidades, e o único acidente documentado de voo comercial foi atribuído a decisões equivocadas do piloto relacionadas ao mau tempo. Desde 1965, houve apenas um incidente aéreo sobre as Bermudas, o voo JetBlue número N93JB, que experimentou forte turbulência resultando em um ferimento. No caso do famoso voo 19, as transcrições mostram que o tenente Taylor, o piloto líder, acreditava que sua bússola havia falhado e que ele estava sobre as Florida Keys, uma cadeia de ilhas que se estende para o sudoeste da parte continental dos Estados Unidos, quando, na verdade, análises posteriores feitas pela equipe em solo mostraram que ele estava a sudeste, próximo a uma ilha das Bahamas. Em vez de retornar para o oeste em direção à Flórida, ele continuou voando para o leste, mais fundo no Oceano Atlântico. Em outras palavras, ele se perdeu. Segundo o cientista australiano Carl Kruszelnicki, isso era algo que já havia acontecido antes com o mesmo piloto. Muito provavelmente, essa tragédia foi infelizmente resultado de erro humano. No Triângulo, as Ilhas das Bermudas sofrem, em média, um ciclone tropical danoso a cada 6 ou 7 anos, com sistemas menores afetando a ilha com mais frequência. Aproximadamente 500 ciclones tropicais e subtropicais já afetaram o estado da Flórida. Mais tempestades atingem a Flórida do que qualquer outro estado americano, e desde 1851, apenas 18 temporadas de furacões passaram sem uma tempestade conhecida impactando o estado. Porto Rico é atingido por furacões, em média, 4 ou 5 vezes por ano. Mesmo em 2025, quando podemos rastrear, prever, modelar, observar e nos preparar contra tempestades que se aproximam, elas ainda causam enorme devastação. Então, imagine como era quando não podíamos fazer nada disso. E aí está. Talvez um pouco decepcionante, mas se seus amigos algum dia tocarem nesse assunto, você pode tranquilizá-los com confiança. Não há absolutamente nada de especial sobre o Triângulo das Bermudas. É, sem dúvida, uma das regiões mais afetadas por condições meteorológicas extremas do planeta, o que explica que, infelizmente, ao longo de vários séculos, tenham ocorrido incidentes. Mas a verdade é que, estatisticamente falando, você não corre mais risco viajando pelo Triângulo das Bermudas do que em qualquer outro lugar do mundo. Na verdade, é significativamente mais seguro do que eu viajando de Dover a Calela para minhas tediosas férias de verão. Infelizmente, parece que alguns desses trágicos eventos se resumem a simples erro humano e a uma das regiões mais afetadas por mau tempo do mundo. Nada mais, nada menos. Desculpe, alienígenas, mas a boa notícia é que a maldição foi quebrada. O Triângulo das Bermudas é, bem, relativamente entediante, ou, como eu gosto de dizer, fabulosamente sem graça. E sejamos honestos, talvez estejamos realmente precisando que as coisas em nossas vidas sejam um pouco mais sem graça neste momento. Obrigado, telespectador, é uma honra te ter aqui. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Até mais.